Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Portal PEC, nossa escola de inteligência emocional, saúde mental e capacitação profissional. Hoje é um dia bem especial, vou estar ancorando aqui como mentora e como uma facilitadora, né? Onde eu vou entregar um conteúdo falando sobre gestão do tempo e tarefas e principalmente entender a relação do tempo com a nossa vida. Vou trazer um pouquinho da minha experiência enquanto pessoa, como que eu lido, né, com essa realidade tão cheia de informações, com tantas coisas que a gente faz, e como que a gente acha o ponto de equilíbrio, para que a gente não fique surtada, doente, com burnout, com estresse crônico, com ansiedade. Tem um caminho, tem um método. E é esse método que eu quero entregar aqui para vocês no portal. As alunas ancoradoras desse projeto, né? Eu agradeço imensamente. E para os alunos, os líderes profissionais que vão assistir essa aula lá no departamento, no núcleo de recursos humanos, eu peço que vocês anotem todas as informações, porque vai ser um momento em que você vai ter a oportunidade de expandir o conhecimento e aprender como que você aumenta a produtividade, como que você diminui o seu nível de sobrecarga, como que tudo isso funciona aí no universo corporativo. Então, para todas as pessoas, esse encontro aqui vai ser significativo. Abrem a mente, diminuem a aguinha do copo, que às vezes a gente fala, nossa, gestão de tempo, já falou, eu já ouvi, eu já sei, eu tenho ferramentas, e eu peço que vocês esvaziem mesmo, porque muitas vezes a gente tem a ferramenta, a gente tem a técnica, sei lá, tem uma ferramenta de Pomodoro, tem o Kanban, tem os OKRs, a gente tem uma agenda, a gente tem um monte de sistema que a gente poderia estar utilizando, mas muitos não utilizam. Porque antes de utilizar essas ferramentas, a gente precisa organizar a nossa mente. Então, a neurociência, ela traz esse contexto, que por detrás da ferramenta existe um portal chamado cérebro, mente humana. E é aqui que começa a organização do tempo. Então, eu vou perguntar aqui para vocês que estão ao vivo comigo, me ajudando, né, nessa troca de energia, quanto tempo tem um dia? Coloquem aí no chat. Quem souber, tá bom? Quanto tempo tem o dia? Quantas horas tem um dia? Anota aí no chat. Boa, 24. Quem mais? Quem dá mais? Quanto tempo tem o seu dia? 24. Ótimo. 24. Olha só, o fato é, sim, a Ana tem 16, ela calculou baseado no mapa mental dela. Teoricamente, a gente tem 24 horas. É para todo mundo 24 horas. Para algumas pessoas que têm um plano de organização, o tempo pode ser menos, né? Ou o tempo pode precisar de mais. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém que falou assim, nossa, eu precisava colocar mais horas no meu dia. 24 horas está insuficiente. Tem gente que tem tanta coisa para fazer, e lá no universo profissional, a gente sabe que a gente é, né, demandada de muitas funções, e somos até multitarefas, e esse acúmulo, a hora que acaba o dia, você fala, meu Deus, eu precisava de mais umas 10 horas, de mais 8 horas para eu conseguir fazer todas as minhas tarefas. O fato é que o tempo real, né, no planeta Terra, até que provem o contrário, a gente tem 24 horas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Só que, porém, todavia, esse tempo está sendo insuficiente para muitas pessoas. Uma das maiores reclamações que a gente tem no Portal PEC, quando a gente dá um treinamento, ou quando a Ana está na clínica, fazendo as terapias dela, os atendimentos, ou quando eu estou dando ali uma consultoria com o dono da empresa, e eles falam, eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ir para academia, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo. Essa é a bandeira que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos. Aí eu quero convidar vocês que estão aqui comigo a refletir sobre isso. O que é que está acontecendo com você que você não tem tempo, gente? Quando eu escuto alguém falar, nossa, eu não tive tempo de fazer tal coisa. Aí eu analiso, que coisa? Ah, sei lá, eu não tive tempo de... Vou dar o meu exemplo, tá bom? Ir na casa dos meus pais. Ah, eu estou trabalhando muito, minha vida é muito corrida, eu não tive tempo de dar uma passadinha para ver os meus pais. Eu falo, nossa, gente, a pessoa tem 24 horas, ela não consegue, né, tomar uma decisão consciente e pensar, cara, pai dessa mãe, dessa pessoa, pai dessa pessoa, ela precisa do tempo, ela precisa dessa conexão. E aí a gente negligencia, muitas vezes, áreas da nossa vida. Outro caso, um aluno nosso, lá que eu dou treinamento numa empresa, ele disse assim, Kelly, eu não tenho tempo para dar atenção para minha esposa quando eu chego em casa. Ele trabalha, sei lá, das 7h30 até as 5h30. Quando ele chega em casa, ele fala, não deu tempo, eu estou tão cansado que eu não consigo dar atenção para minha esposa. E ele estava bem exaustivo, assim, cansado, sabe? Eu falei, nossa, você não tem tempo para conversar com a sua esposa? Olha a gravidade, né? O que o tempo está fazendo na vida desse senhor, né? Desse jovem homem que trabalha imerso no mundo corporativo. Outra ocasião, eu dou treinamento, pode ser que ele até assista essa aula, né? Ele é um empresário, que faz parte da associação aqui da PEC, inclusive. E ele fala que eu não tenho tempo para nada. Eu chego na empresa, sou o primeiro a entrar, o último a sair, faço de tudo nessa empresa e eu não estou conseguindo colocar meu tênis e o meu shorts para ir numa academia. Falta de tempo. Aí ele está fora do peso, não vou falar que ele está obeso, porque vai que ele vê, ele vai ficar bravo comigo, né? Mas você me chamou de gordo lá na aula. Mas não é isso. Tanto que a gente conversa, né? Eu falo, não, você precisa por autocuidado, você precisa porque é um bem-estar, vai te ajudar na produtividade, você fazer esse exercício, você ter tempo. Então, assim, as provocações que eu estou trazendo aqui para você, então, família, não tenho tempo para família, não tenho tempo para uma conexão afetiva, estou cansado, aí eu quero só dormir, né? O meu tempo é tão escasso que quando eu estou em casa eu quero dormir. Talvez você não seja o caso de vocês aqui que estão assistindo e já estão no portal do autoconhecimento, já sabem organizar bem o tempo. Mas eu posso afirmar para você que alguém da sua família está passando por isso, que muitas pessoas ao seu redor têm dificuldade em lidar com o tempo, com tarefas, com as atividades rotineiras. Tem gente que não tem uma agenda. Uma agenda, não vai aparecer aqui, vai só dar o reflexo. Uma agenda. E está tudo na cabeça. Não, dona Kelly, tá tudo na minha cabeça. Eu guardo tudo aqui, ó, tá tudo aqui, tudo que eu tenho que fazer na semana. E aí eu começo a questionar, né, o porquê que a gente trouxe essa aula para contribuir na administração da sua mentalidade. Então, o tempo é igual para todos. O que diferencia um que está tendo muito controle, que o tempo está ótimo, está tendo qualidade de vida, está tendo com a família, está conseguindo fazer todos os caminhos aí do bem-estar, está prosperando, está feliz, está bem. Significa que a ordem mental e emocional está funcional. Aí eu provoco você aqui já nesse exercício, antes de eu abrir a tela da aula. Eu pergunto, como é que está a sua vida financeira, profissional, se você tem empresa, né? Qual o nível de felicidade que você tem em relação ao seu negócio? Se você trabalha no mundo corporativo, como que você está se sentindo? Porque essa primeira análise, tá? Enquanto eu abrir a tela, você pode escrever. Poxa, minha vida hoje, dia
17, né, hoje, de 17, terça-feira, 17 de março, a minha vida está em desordem, eu estou cansada, eu estou esgotada, ou não, minha vida está em equilíbrio, eu estou feliz, eu estou saudável, eu estou rica, eu estou próspera. Coloque aí no seu caderninho de anotação como você está hoje, porque isso reflete o quanto você está administrando bem o seu tempo. É reflexo, porque tempo, dizem que tempo é igual a dinheiro, né? Ah, tempo é dinheiro. Eu falo, não, tempo é uma energia sagrada. Para mim, tempo é uma energia sagrada. Quando eu administro muito bem ela, Ana, eu tenho certeza que o sagrado está habitando dentro de você. Porque você está em ordem. Se não, e boa parte de vocês não vão estar, ok? Tá tudo bem. Nós vamos entregar agora aqui um conteúdo que pode ser que te alinhe a esse sagrado, essa administração do tempo. Então, é um momento de muita reflexão para você aprender. Toda a parte de ferramenta eu vou entregar para vocês em e-book. Tá? Tem mais de 10 ferramentas que vocês podem utilizar para gestão de tempo. Tá? Maravilhoso esse material. E aí depois eu vou compartilhar. Mas, nesse momento, eu quero que vocês abrem a mente para que vocês acessem esse sagrado que está dentro de vocês, que pode estar em ordem ou não em ordem, e que vocês digam assim, ok, se minha vida não está tão boa, o que eu tenho que fazer para entrar em conexão com esse sagrado que me coloca em equilíbrio, que me dá tempo para eu ser feliz, rica, próspera, abundante, saudável e tenha fluidez na minha vida. Financeira, profissional, afetiva, familiar. Então, o exercício de hoje é fazer você acessar o portal mente, que a desordem está aí. A neurociência explica que a desordem do tempo está na mente. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, anotem aí, porque é um material, o e-book vai de apoio, mas isso daqui é para você se conectar com o sagrado aí, que se chama tempo. Acho que abriu. Ok. Vou entrar aqui, a Aninha vai me ajudar para ver se está expandido. E aí, Aninha, abriu a primeira tela? Ok, Kelly. Opa. Bom, então, revalidando que nós estamos aqui numa mentoria, e para quem vai assistir depois, é uma gravação que pode ser utilizada aí no núcleo corporativo. O programa se chama Academia para a Mente, exercitar a mente para que você se torne uma pessoa, inteligente, mentalmente, emocionalmente e no seu comportamento, ok? Se existem pessoas que têm esse equilíbrio, que está fortalecido, por que não nós? Por que não você? Né? Então, esse é o momento para a gente aprender todo esse mecanismo. O tema de hoje, então, é gestão do tempo. Coloquei aqui um ponto de interrogação de ponta cabeça. Exatamente assim que muitas pessoas estão, né? De ponta cabeça, assim, meu Deus, como que eu faço a gestão do meu tempo? Eu tenho tanta coisa para fazer. E a grande verdade é que os estudos aqui no Portal PEC mostram, aprovam as pesquisas, né? Que diz que o tempo está relacionado à sua mente. Sua mente está cheia. O drive mental está cheio, por isso falta tempo no seu dia, falta horas no seu dia. E por isso que some. Quando você viu, meu Deus do céu, acabou, não consegui fazer metade das minhas tarefas aqui. Ou ao contrário, né? Tem gente, por exemplo, que a gente percebe que procrastina. O tempo é tão vago, é tão xoxo, só não faz nada. O tempo sumiu, passou 1 ano, 2 anos e a pessoa não fez nada.
está ali no mesmo lugar, não fez um curso, está estagnado. O tempo passou. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu quero que você reflita aqui comigo, entendendo essa estatística. É bem rapidinho isso daqui, tá bom? A gente vai entrar bastante no exercício daqui a um minuto. Mas olha só, 91% das pessoas acreditam que melhorar a gestão do tempo já reduziria o nível de estresse no trabalho. 91%. 70% dos profissionais com má gestão do tempo relatam níveis altos de estresse e burnout. 56% dizem que as distrações digitais estão roubando produtividade. E o celular. 80% das pessoas não conseguem manter o foco por mais de 1 hora sem interrupção. Você agora, nesse momento, pode ser vítima disso. Está aqui, mas está conversando com o marido, com o filho, está olhando o celular, está jantando, não consegue ficar 1 hora ininterrupta focado em alguma coisa. Então, esses dados aqui mostram a catástrofe que está na mente humana e no desejo das pessoas de terem mais leveza, de terem mais, produtividade, de terem a mente com performance. Muitas pessoas estão sem foco, memória, porque existe aí uma disfunção mental. E pode ser que seja o seu caso, e eu quero aqui trazer uma reflexão. Concluindo, ou seja, o problema não é só a gestão de agenda. Por isso que eu vou entregar aqui as ferramentas para você. Porque se for gestão de agenda, tem um monte de ferramenta que você vai aprender rapidinho e que você vai funcionar tranquilamente. Se for isso, ok. A grande verdade é que o problema é a gestão mental da energia, que vem daqui, desse sagrado que te habita e que está perdido, está disfuncional, está acelerado, está cheio de coisas, de pensamentos, de boletos, de problemas de saúde, família. Aqui, essa energia que rege é que está precisando de atenção. O problema é que a gestão mental está no olhar das suas prioridades. Tem gente que quer fazer um monte de coisa no dia e fala, nossa, não tive tempo, né? Caraca, mas aí você vai ver a lista da pessoa, tá assim, interminavelmente cheia de coisas. Então, o sagrado, a mente está poluída. Coloca um monte de coisa para fazer na semana e chega no final, lá na sexta-feira, no tabuleiro de consciência, frustrado, decepcionada, porque não fez, né? E aí, isso mexe com todo o nosso sistema cerebral. E aí, o nosso cognitivo fica frágil, fica mais deficiente, e o nosso emocional fica mais abalado. E aí, meus caros alunos, minhas amigas aqui, vem as consequências, né? Então, aí vem quais consequências? Estresse, ansiedade, uma comunicação disfuncional, um relacionamento abalado, porque parece que é bobo, né? Você não ter a administração do sagrado chamado tempo, mas tudo isso mexe com os resultados da sua vida, com o que reverbera ao seu redor. Muita gente perdendo casamento, muita gente perdendo horas de convivência com o filho, muita gente perdendo a saúde por falta de tempo, né? Então, a gente tem um grande objetivo aqui hoje de provocar vocês. Não é nem fazer o milagre da mentoria, até porque eu também vivencio essa jornada com vocês. Então, humildemente, eu aproveito dessa aula para fazer os pontos de melhorias que a gente precisa ter na nossa vida. Quando eu abri esse portal aqui hoje, eu disse, abre a mente, diminui a xícara do conhecimento. Eu já sei tudo sobre gestão de tempo, eu nem vou participar dessa aula.
sabe? Às vezes uma palavra, uma mensagem, um exercício faz toda a diferença nos resultados da sua vida, principalmente se ela não estiver muito boa. E se ela estiver muito boa, aí a gente está em alfa, a gente está bem, está na luz. Também ouvir humildemente pode transformar não só a regularização da sua vida, mas das pessoas que estão ao seu redor. Então, a ilusão da falta de tempo vem agora com uma pergunta para você. Olha só, não anotem não, tá? Só escutem. Pergunta: você realmente não tem tempo? Ou você está com a mente sobrecarregada? Pensa bem, a gente tem 24 horas para a gente usar. Gente, 24 horas é bastante tempo, não é? Dá para fazer muita coisa. Se você utilizar uma das ferramentas de distribuição do tempo, você vai ver que se você for inteligente, emocionalmente, mentalmente, você consegue distribuir. Agora, se a mente está sobrecarregada e você respondeu, nossa, meu HD, né, o meu sagrado mental aqui está recheado de informações ou recheado de vírus, olha, você entra nessa estatística aqui, ó. Os estudos da neurociência comportamental explicam sobre os pontos de atenção. São 3 pontos aqui que eu quero trazer para você e, de repente, para você estender para algum amigo, alguém da família, um colega de trabalho. Esses 3 pontos estão relacionados a, primeiro, excesso de estímulos. Muita informação, né? Eu tive a experiência, eu nunca tinha entrado, para falar bem a verdade, no TikTok. Gente, aquele negócio lá, ele gera tanto estímulo na gente, você vai passando, fala, nossa, que legal esse negócio. É tanta informação que a cabeça, a hora que eu terminei, eu falei, meu Deus, eu fiquei aqui 1 hora. Aí eu só fui ver uma coisinha. É muito estímulo digital. É muita informação de tela. É muita distração. E isso reflete no sagrado chamado mente. Segundo ponto aqui são decisões demasiadas. Eu falo que essa parte aqui tem gente que está tão sobrecarregada de decisões, e aqui eu trago uma provocação para todo mundo, né, que está estressado, está sobrecarregado. Para todo sobrecarregado tem um preguiçoso do lado. Para todo estressado tem alguém acomodado. Porque se você mora numa casa e você está estressada, tem folgado e preguiçoso aí na sua casa. Porque se distribuísse tarefas, né, distribuísse ali funções, com certeza você estaria mais leve. Então, as decisões que estão na sua mente precisam ser distribuídas. Decisão vem da palavra siso, corte. E muitas vezes a gente tem que cortar algumas tarefas, algumas rotinas que, eu vou fazer porque é meu filho, a minha filha, mas às vezes é o seu marido que pode fazer. São decisões que precisam ser distribuídas para você não ficar com um monte de acúmulo de decisões só para você. Na sua rotina de trabalho, se você é dono da empresa, você tem que aprender a delegar. Porque o seu espaço de mente precisa estar limpo para você conseguir decidir melhor. Se você trabalha no operacional, se você é líder numa empresa, você não pode acumular um monte de tarefas e só você decide. Você precisa aprender a se comunicar, se relacionar, para que você dilua as suas decisões. Tudo na sua mente vai sobrecarregar e vai impactar na sua vida como um todo, ok? E o terceiro ponto aqui é a urgência, né? Tudo é urgente. Tem que fazer isso aqui, nossa, aqui é muito urgente. Aí seu chefe entra e fala, precisa fazer tal coisa. Isso aqui também é urgente. Aí o outro liga e fala,
tudo é urgente, tudo é urgente. Você está no semáforo vermelho da ferramenta administração do tempo, você fala, gente, essa pessoa ela vai surtar, porque tudo é urgente para ela, importante, urgente, importante, urgente. E aí, tudo isso faz com que a gente se desconecte com o sagrado. E isso é muito sério, né? Sagrado que eu digo aqui é o universo, é Deus, é Jesus, é o que você acreditar, é a natureza, é Jeová, é o quem você acreditar, o sagrado maior que rege a sua fé, que rege a sua vida. Se você está se perdendo dessa conexão, muito provável, olha, mas muito provavelmente que o bolo vai desandar. Para que isso não aconteça, a gente precisa olhar com muito carinho para a nossa vida. E é isso que o portal aqui faz. Né? Além de ser uma escola de autoconhecimento, de fortalecimento das nossas emoções, e fortalecer também o universo corporativo com os nossos treinamentos, o objetivo é cuidar da mente humana. Nossa missão enquanto portal aqui é ajudar as pessoas a se alinharem, né, com esse divino, com esse sagrado, sem ficar com insanidade mental, perturbados, depressivos, com burnout. Né? A gente precisa ajudar essas pessoas a saírem dessa loucura e dessa desconexão com algo que é muito sagrado, que é muito importante, que é a vida humana. Antes de você ser um líder, dono de uma empresa, uma funcionária, um funcionário, um ser que atua, esposa, marido, você é um ser maravilhoso. Você é uma peça muito importante no universo. E é nesse momento que a gente precisa aprender a colocar em ordem a nossa mente. Eu vou pedir para a Aninha, Ana Rosa, me dizer se a tela está aparecendo a tela em branco, Ana? Seu som tá mudo. Kelly, tá aparecendo, eu deixei mudo, tá aparecendo uma tela com uma dama, é isso? Madama, muito bom, Aninha, obrigada. É essa tela mesmo. Por que a gente colocou, né, essa tela em branco com uma peça aí? Na sexta-feira a gente faz o jogo do tabuleiro, né? Que é o jogo da vida. E se você não aprender a desintoxicar a sua mente, a jogar o jogo da vida com fluidez, você é uma peça que vai cair, que vai se frustrar, vai ter decepções. E o acúmulo de tudo isso deixa você doente. Então, essa peça erguida aqui, ela representa você. Ela é a sua página em branco a partir de hoje, na tomada de decisão de organizar a sua casa, sua família, seu relacionamento. É a página que você coloca para distribuir todas as tarefas, todas as atividades que estão aqui, ó, nesse portal chamado Mente, que está congestionado, tem um monte de coisa, tem um monte de preocupação, tem um monte de boleto, tem um monte de coisa para fazer. Estou aqui na aula, mas já estou pensando em um monte de coisa. Que loucura é essa, gente? De você não conseguir viver o estado de presença? Que loucura é essa que você está aqui numa aula ao vivo e está lavando louça, jantando, correndo, falando com... Que loucura! Isso vai te deixar mal, isso lá na frente vai reverberar. Então, meu convite nessa tela em branco é fazer um exercício aqui com você. E aí eu vou pedir um pouquinho de atenção para você fechar os seus olhos, sabe? Fecha os olhos para você ver o que está acontecendo na sua mente agora. Eu vou fechar os olhos junto com você nesse exercício. Vou respirar fundo e profundo 3 vezes. Inspire fundo e profundo.
e solte. Inspire fundo e profundo. E solte. Eu quero que vocês permaneçam em silêncio até a hora que eu falar volte. E observe o que passa na sua mente. O que vier. Tá? Tudo que vier, você vai acessar essas informações. Tarefas, a janta, boleto, tem que fazer amanhã. Estou angustiada, peguei uma... Todos os pensamentos que vierem agora, você vai acessar a sua mente, o sagrado. 3, 2, 1, acessa. Inspire fundo e profundo. E solte por 3 vezes. Relaxando. Pela última vez, inspire e expire. Eu vou contar até 3. Você vai abrir os seus olhos. 1, 2, 3. Abre os olhos, acesse o seu caderno, faça na folha em branco que eu pedi para vocês, ou no caderno, façam um quadrado do tamanho da folha. Façam um quadrado do tamanho da folha e escreva tudo o que passou na sua mente. O que veio na sua mente? Veio meu marido, meu filho, veio o dia de amanhã, não veio nada, Kelly. Estava tão confusa que não veio nada. Estava meio tumultuado. Escreve tudo, tudo que veio. Me deu coceira no nariz, comecei a mexer o cabelo. Ai, tá me dando incômodo, meu Deus, quanto tempo que essa mulher vai ficar aí falando? Sumiu, ela não volta mais. Será que é meia hora que ela vai ficar aí?
no silêncio. Cadê ela? Cadê ela? Será que caiu a ligação? A doida sumiu. É, né, Rô? Você achou que eu tinha te deixar uma meia hora aí, né? O que passou na sua cabeça? Estava acelerado, estava calmo? Veio nada, absolutamente nada. Outra vez eu fiz esse exercício, a moça falou, estava pensando na janta, que eu estava fazendo na janta, com uma vontade de comer. Cada um pensa uma coisa, né? Só escrevam, tá? Então, agora, nessa caixa, né, nesse quadrado em branco, a folha em branco, ela representava o sagrado. Sagrado é o divino, é Deus, é a natureza perfeita, em estado de neutralidade. É a sua mente, né? O papel em branco é como a nossa mente tem que estar. Tranquila, clean, leve, em branco, em ordem, saudável, limpinha. Como você nasceu, perfeita, maravilhosa, cheia de divindade, né? Era só energia boa. Aí você foi ficando criança, depois adulto, adolescente, depois adulto, sua mente começou a ficar recheada de informações. Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Você me travou a minha tela aqui. Ok, obrigada. E aí ficou cheia de informações. E aí esse papel hoje, né, tá cheio de informações. Talvez vocês não conseguiram preencher, mas a mente de vocês, no dia a dia, é recheada de vírus, de informações, de decisões para amanhã, para agora, para daqui a pouco. E é isso que faz a gente não ter uma gestão do tempo. É tão simples, né, acessar o sagrado chamado tempo e organizar tudo isso. Então, nesse momento, para quem conseguiu tirar da mente o que estava pensando ou o que tem que fazer nos próximos dias, de tarefas, de funções, pega essa folha em branco, essas tarefas que você bonitou aí, né, projetou, e tenta colocar ela em ordem. Tenta colocar ela em ordem. Eu vou voltar a tela aqui para a gente terminar o exercício. Tenta colocar, nossa, uma prioridade só. Nossa, se eu fizesse isso daqui, nossa, já seria, me aliviaria, meu HD sagrado já ficaria em paz. Deixa eu ver aqui. Vou voltar. Aninha, pode me ajudar para ver se passou os 5 ladrões invisíveis do tempo? Eu sou sim, Kelly. Obrigada. Tentem colocar pelo menos um círculo em uma atividade que você... Putz, eu vou dar atenção para isso aqui, ó. Isso no momento é importante. Isso é sagrado e me conecta com a minha mente em ordem. E daqui a pouquinho a gente já vai rodar o protocolo e vai ajudar vocês a clarear esse exercício que nós fizemos. É algo que eu convido vocês a praticarem pelo menos uma vez na semana, principalmente no domingo. Ou utilizarem a sexta-feira, o tabuleiro, né? Para fazer esse exercício da folha em branco, projeta um quadrado, coloca todas as tarefas e funções ali, compromissos, decisões, tá? Agora, vem aqui comigo para a gente já chegar na reta final desse encontro. Os 5 ladrões invisíveis do tempo. Eita, esses ladrões. Olha só, primeiro, excesso de decisões. Um monte de coisa para você decidir e você não decide. E fica tudo lá no seu HD mental. Segundo, multitarefas. Neurociência já explica
que ser multitarefas ou desenvolver várias tarefas no mesmo momento não é funcional, não é orgânico, não é saudável, como antigamente dizia, nossa, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso para o nosso cérebro é pior, tá? Não sou eu que estou falando, não, do que uma pessoa que tem o vício ou o hábito de fumar cannabis. A pessoa que fuma cannabis queima menos neurônios do que uma pessoa que é multitarefas. Então, se você acha bonito ter um monte de tela, né, de apinhas lá no seu notebook, no seu computador, lembre-se, eu falo, é melhor estar fumando maconha. Mentira. É melhor você parar de fazer isso. Faça uma coisa, depois faça outra, porque você está queimando o neurônio quando você faz muitas tarefas. Tá? Terceiro, olha que ladrão invisível aqui do tempo. Distrações digitais. Eu dei o meu exemplo do TikTok. Meu Deus, aquilo lá é uma loucura. Loucura. Eu falei, nunca mais eu entro nesse negócio. Porque as distrações digitais. Eu não sei se já aconteceu com você, de repente, você fala, vou dar só uma olhadinha aqui no Instagram. Quando você viu, passou meia hora, 30, 60 minutos, e você está lá imersa, né, nessa distração digital. Ele é um ladrão do seu tempo. Presta atenção nisso. Próximo, perfeccionismo. Você é tão perfeita, né, que é tudo perfeito, e aí demora para fazer o trabalho, demora para fazer aquele projeto. Nossa, tem que sair perfeito. Você viu, faz 1 ano que a pessoa, né, está buscando a perfeição e não faz o que tem que fazer, e aí fala, não tenho tempo, nossa, não deu tempo. Mas é porque é tanto perfeccionismo que não dá fluidez, né, na vida. Porque é um ladrão mesmo o perfeccionismo. E por último, quero trazer aqui para você refletir, ver se você está sendo sequestrada por esse ladrão, é a falta de prioridade clara. Então, nessa caixa, né, nesse exercício que nós fizemos aqui, nesse quadrado, tem uma prioridade que é a prioridade das prioridades. E a gente precisa entender qual é a prioridade, para que a gente tome a decisão certeira, vou fazer isso, isso e isso. Eu vou dar uma dica, antes de eu fechar essa aula e rodar o protocolo, de algo que me ajuda muito, tá? Tá aqui na minha agenda, quem for me conhecer pessoalmente, sabe que eu tenho esse exercício aqui, que é uma régua que eu ando, acho que vocês não vão conseguir ver porque eu estou aqui em tela, mas é uma réguinha que fica na minha agenda. E aqui nessa régua, ela vem 3 lembretes para eu trabalhar a minha falta de prioridade, para eu dar prioridade ao que é importante. Eu pergunto assim para mim, lá no meu dia, o que é essencial hoje para mim? O que é importante hoje para mim? E o que é distração? Essas 3 perguntas, elas estão na minha agenda do dia. Aí eu tenho que acessar a agenda, né? Porque tem gente que tem agenda, mas não acessa a agenda. É um barato. Eu tenho que ler a agenda, mas, nossa, eu não olho para a agenda. Então, não adianta nada, né? Então, essas 3 perguntinhas, elas me... É como uma bússola. Porque tem tanta coisa para fazer, mas a gente precisa dar prioridade. E uma das coisas que eu quero chamar muita atenção de vocês aqui está relacionado à organização. É no domingo que a gente organiza o nosso HD, a nossa conexão sagrada do nosso tempo. Né? Sábado, domingo, a gente projeta as nossas prioridades com consciência. É aqui que a gente começa a fazer o exercício do hábito de organização. Às vezes eu vejo, né, um departamento ou uma pessoa que é empreendedora, uma bagunça. Meu Deus do céu, como que essa pessoa, né? Ela não, o espaço dela é desorganizado. Ela não vai ter tempo, porque a mente dela está poluída.
Então, a gente precisa criar o hábito de não ser sequestrado por esses ladrões. E tudo depende de você. Eu sei que é meio clichê, né, falar isso, mas a grande verdade é que você é responsável pelo seu tempo. Por quê? Porque o ciclo da mente cansada, que muitos de vocês estão vivenciando, está nesse cenário. O cérebro está doente, precisando de cuidado. Sobrecarga, ansiedade, procrastinação, atrasos, culpa, mais estresse. Eu quero convidar vocês a saírem desse ciclo, tomem uma decisão, e a decisão começa com a organização. A conexão com esse sagrado de ordem funcional, organizada, com um exercício simples, uma vez na semana, com esse protocolo que nós vamos rodar aqui hoje. Lembre-se, a sua mente é sagrada. O seu cérebro ele precisa ser funcional, porque senão você vai ficar demente, você vai ficar com delay, você vai ficar nada produtivo. Eu não quero isso para vocês. O portal ele tem a missão de te fortalecer. Então, vou passar aqui 3 práticas bem simples para vocês entenderem. Uma delas já está aqui na dica que eu passei minha. A primeira é a prioridade do dia. Coloca lá na sua agenda. Se não tem agenda, seja eletrônica ou seja em papel, crie esse hábito. Pensem em preservar o cérebro de vocês. Pensem. Prioridade do dia, 3 tarefas essenciais. Segunda dica aqui, segunda prática, blocos de foco. Então, tem uma técnica chamada Pomodoro, que vai estar lá no livro que eu vou mandar para vocês, no e-book, e tem uma técnica que você permanece 25 minutos concentrado em uma tarefa, em um bloco. Depois você para, faz uma pausa, e aí vai novamente para o segundo bloco. Uma ferramenta muito funcional para produtividade, utilizada por executivos, líderes de alta performance, pessoas com consciência, sabem que precisam estar focadas naquilo 25 minutinhos. Se a gente não consegue ficar 60 minutos, 25 você coloca como propósito. Eu vou ler esse livro 25 minutos. Eu vou entregar esse projeto, vou fazer por 25 minutos. Eu vou fazer as ligações por 25 minutos. E assim a gente vai criando o hábito, tá? As práticas. E terceiro, pausas conscientes. Tem gente que trabalha na loucura. Oh, gente, a pessoa não tem tempo nem de beber água. Dá licença, eu vou beber água. É a pausa consciente. E tá tudo bem você parar, oxigenar, hidratar, respirar. A gente fez lá o exercício de 3 respirações. Faça só isso. Já vai nutrir o seu cérebro, já vai abastecer de energia a sua mente. Sim ou não? Sim. Para finalizar o dia de hoje, convido vocês a praticarem a metodologia IRT aqui do nosso portal. Só informação não é o suficiente. Vocês precisam treinar. Por isso, toda terça-feira a gente está aqui com essa bandeira. Nos dispomos, né, nesse exercício fala assim, nos disponibilizamos para treinarmos juntos o IRT. Baseado no que vocês ouviram aqui hoje, nessa aula, nessa mentoria, o que você identificou? O que passou? Que download veio aí na sua mente hoje? O que você identificou em relação ao seu tempo? As palavras que a Kelly te trouxe? O que dá para organizar, ressignificar, regular? E o que definitivamente você precisa transformar aí na sua vida? São 3 perguntas. Fiquei aqui, deu 53 minutos de aula.
eu identifiquei com essas palavras? O que eu preciso ressignificar, regular a partir de hoje? Que hábito eu tenho que ter? Que prática eu assumo fazer na minha vida? Protocolo, às vezes, é um processo, demora. E, às vezes, em uma semana, você já vai conseguir. Para quem estava na aula da semana passada, foi incrível a aula para mim. Porque eu consegui fazer praticamente 95% do protocolo eu consegui fazer em uma semana. Ele está em processo ainda, mas eu consegui honrar o protocolo IRT. Foi na aula da Ana. Então, todo mundo aqui que entra no portal é aluno. É humildade em se debruçar no conhecimento. Só que só conhecimento não basta se você não colocar em prática. Minha provocação aqui é: roda o seu protocolo. Deixa o seu coração ressoar aí e falar com você. Eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem. É jogo rápido, tá? No protocolo IRT, pergunta reflexiva. Ana, Renata, Loreni, Rô. Não sei quem mais está aqui, né? Os alunos que vão assistir essa aula lá no Núcleo de Recursos Humanos. Responda essa pergunta. Se você só pudesse fazer 3 coisas amanhã, quais realmente mudariam a sua semana? Se você pudesse fazer 3 coisas amanhã, quais realmente mudariam a sua semana? Escreve aí, rapidão. Protocolo profundo. Isso gera consciência comportamental. Quem quiser o material, me peça lá no WhatsApp, eu não vou disparar para todos, então fica muito sobrecarregado. Quem quiser esse protocolo, me aciona no WhatsApp e peça, quero o protocolo. E aí eu mando o material, tá bom? Ressignificar. Escreva o que é essencial para você na sua semana. O que é importante. E o que é descartável. O que é essencial é o que é inegociável. Né? Tem gente que fala, inegociável para mim é brincar com os meus filhos, é chegar em casa e ter tempo com eles. Negociável para mim é ir na academia. Negociável para mim é ir no supermercado. Negociável para mim é chegar mais cedo no trabalho. Negociável para mim é fazer as entregas dos meus projetos, do meu trabalho. O que é essencial para você? O que é importante e o que é descartável. Aquela coisa que você fala, isso aqui eu posso tirar da minha agenda, essa tarefa aqui, esse hábito é descartável, estou fazendo algo que não é legal para a minha vida, para a minha conexão sagrada, para o meu computador, né, o meu HD aqui. Vamos rodar aqui para fechar. Transformar. Todo mundo, né, quer coisas boas, quer soluções, quer uma vida plena, rica, próspera, harmoniosa, calma, de sucesso. Mas a gente precisa fazer um decreto. A gente precisa determinar o que a gente quer em relação, hoje, especificamente, ao nosso tempo. E aí eu convido você, com calma, depois, se você quiser, assim que terminar a aula, você fazer uma carta de definição, de gestão do seu tempo, das suas tarefas na sua vida e da sua semana. Decreta como vai ser a sua rotina, o que você vai priorizar como sagrado para você. Afinal de contas, tempo é sagrado.
faça um decreto depois com calma, tá? Uma carta. E esse exercício vai te ajudar muito, muito mesmo. Vou voltar aqui para vocês, chegando aqui ao funil do nosso encontro. Uma aula provocativa, interessante no meu ponto de vista, que serve para você e serve para alguém da sua família. Pode compartilhar esse conteúdo. Eu acho que essa pausa aqui de autoconhecimento e autodesenvolvimento é para nos ajudar, né? Então, eu abro espaço para dúvidas e perguntas, para quem tiver. É só ficar no finalzinho da aula, que eu e a Anne estamos à disposição para trocar ideias, tirar dúvidas. Para quem não tem dúvidas, eu agradeço. Vamos tirar uma foto, porque as nossas ancoradoras aqui do ao vivo gostam de uma fotinho e eu também. Abrem as câmeras, que somos lindas e harmônicas no nosso tempo. Vai lá, Aninha, você que é a nossa... Deu? Todo mundo assim. Eu não conseguia destravar como falar, o áudio, por isso que eu não falei nada, por isso que eu pus o joinha, tá, gente? Eu tirei a foto. Minhas queridas, muito obrigada pelo dia de hoje, com sentimento de gratidão. Finalizo a gravação do Universo Corporativo e para todas vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus.